Eu me chamo Jamile, sou estudante do 4º período de Engenharia Elétrica do IFPE Campus Garanhuns. Esse subprojeto extensionista é orientado pelo professor Valfrido e tem como tema o gênero resumo acadêmico de TCC como membro de uma família de textos. O objetivo é a elaboração de material didático voltado especialmente para os estudantes de Engenharia Elétrica, aborda a tipologia dos resumos, dentre eles o resumo de TCC, através da elaboração de questões. Durante a graduação, vemos bastante cálculo e muitas coisas que competem à engenharia. E ao chegar ao final do curso, o estudante ele tem que elaborar o seu trabalho de conclusão de curso, em que nele deve conter o seu resumo de TCC, que é muito importante, já que é através dele que, por exemplo, um pesquisador ele vai decidir se vai ler o seu trabalho por completo ou não. E muitos estudantes ficam na dúvida, o que eu devo colocar no meu resumo de TCC? Então, o contato do estudante com textos acadêmicos autênticos impacta positivamente na sua escrita. Um material voltado especialmente para esse público com essa finalidade trará grandes benefícios. A técnica utilizada para a coleta e análise dos textos foi a análise documental. Os textos incluem livros, artigos científicos, revistas, sites e repositórios institucionais. Todos os textos eles foram tirados de locais públicos, acessíveis e gratuitos para todos, bem como as referências de cada um dos textos utilizado para as questões está no material e também os textos que foram utilizados para estudo de cada gênero acadêmico estará no material, caso o estudante queira tirar suas próprias análises e conclusões sobre cada um dos gêneros. Para a elaboração das questões, nós nos baseamos nos livros de Mota, Machado, Lousada e Abreu Tardelli. Esse material didático é o primeiro capítulo de um livro sobre o gênero TCC que será publicado no repositório institucional do IFPE, onde poderá auxiliar diversos estudantes de diferentes universidades do país e fora dele. O capítulo ficará guardado esperando a elaboração dos próximos capítulos, que serão elaborados nos próximos feedbacks, e quando o capítulo estiver pronto, será publicado o livro no repositório. O objetivo desse primeiro capítulo é auxiliar o estudante na compreensão de diferentes gêneros acadêmicos, entendendo as diferenças e semelhanças entre eles. Para melhor análise e aprimoramento das questões, elas foram aplicadas a estudantes do primeiro período, que são aqueles estudantes que estão iniciando a sua caminhada acadêmica, e estudantes do 10º período, aqueles estudantes que estão terminando a graduação e já têm uma bagagem acadêmica, para poder perceber se há alguma similaridade, já que a gente, durante a graduação, não tem contato com esses textos. E para cada um dos gêneros textuais foi escolhido um texto, buscando situar o gênero resumo acadêmico de TCC como membro de uma família de textos. E esses textos eles serão mostrados na tela. São eles: o resumo de TCC, a síntese, resenha, resumo acadêmico gráfico, resumo expandido, esquema, mapa conceitual e o resumo de TCC. Das questões elaboradas, foram aplicadas 3 questões. Essa primeira questão ela é uma questão mais intuitiva, onde o estudante ele vai observar os textos, apenas olhando, dizer a qual gênero textual ele acredita que pertence àquele determinado texto. Já essa questão 2, o estudante ele vai indicar qual foi o motivo que levou ele a acreditar que aquele determinado texto pertence àquele determinado gênero. E nessa questão 3, ele vai fazer a leitura do texto buscando algumas características, como, por exemplo, a função social do autor, a imagem que o autor tem do destinatário. Nessa questão foi deixado alguns exemplos de cada um dos requisitos solicitados para que o estudante possa tomar como base. A aplicação das questões no primeiro período foi feita a 28 estudantes. Como podemos observar no gráfico, as colunas verdes elas representam os acertos dos estudantes,
as colunas em vermelho representam os erros e as colunas em cinza representam as respostas deixadas em branco. Para a primeira questão, podemos observar que, dos 28 estudantes, apenas 10 conseguiram identificar o que é o resumo de TCC. Já os estudantes do 10º período, como o 10º período por si só tem uma quantidade menor de estudantes, foi aplicado apenas para 8 estudantes. E desses 8, 7 conseguiram identificar o que é o resumo de TCC. O motivo disso podemos observar na questão 2. Essas tabelas mostram apenas uma quantidade dos estudantes que acertaram, que conseguiram identificar o que é o resumo de TCC. Não dá para colocar todas as respostas devido ao tamanho da tela. E podemos ver aqui as respostas dos estudantes do primeiro período, que vão incluir coisas como palavras-chave, o título, a legenda. E vendo as respostas dos estudantes do 10º período, temos palavras-chave, a fonte. E na terceira questão, tanto para os estudantes do primeiro período quanto para o 10º período, podemos também ver respostas similares, apenas sendo os estudantes do 10º período as respostas um pouco mais elaboradas. Foram elaboradas outras questões que não foram aplicadas porque foram feitas depois, e uma delas é sobre o uso da inteligência artificial, que tem crescido em grande escala, e tem vários aplicativos e sites que prometem coisas como a elaboração de uma síntese, de um resumo, de um mapa conceitual, mas é importante ressaltar que a inteligência artificial, ela comete erros, e por vezes ela te faz acreditar naquilo que entrega. Então é muito importante que o estudante ele tenha conhecimento das características específicas daquele texto solicitado, para que ele não tome como base um texto equivocado, acreditando ser daquele gênero que ele tanto precisa. Buscando ativar essa percepção, foi elaborada uma questão onde foi solicitado ao ChatGPT, que é um dos mais utilizados hoje, para que ele fizesse a elaboração de 8 textos, cada um dos gêneros textuais abordados. E o estudante ele vai analisar esse texto, cada um deles, e vai perceber se esses textos cumprem ou não o que prometem. E essa família de textos não se limita apenas a esses gêneros. Então, nessa questão, o estudante ele vai indicar quais outros tipos de resumo ele conhece. E assim ele vai poder refletir sobre a grande quantidade de resumos existentes. Há também um material explicativo de apoio, onde o estudante ele poderá compreender melhor a funcionalidade de cada um desses gêneros. E essas questões irão compor o primeiro capítulo desse livro didático sobre o gênero resumo de TCC. E nele o estudante vai poder ter conhecimento de alguns resumos acadêmicos e vai poder perceber que entre eles existe uma certa similaridade. Esse subprojeto extensionista foi apresentado em um simpósio no primeiro Congresso Nacional de Letramentos, no estado do Piauí, na cidade de Teresina, e também foi ministrado uma oficina na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFPE Campus Garanhuns, onde foi explicado sobre cada um desses gêneros textuais.